pessoal, vamos seguindo aqui então com o vídeo 3, ainda capítulo de teoria cinética, tá? Nós vamos ficar alguns vídeos, né, nesse capítulo, mais especificamente aqui a gente está tratando de gases ideais, tá? No vídeo 2 a gente descreveu as propriedades físicas dos gases ideais, em particular a gente descreveu a equação de estado dos gases ideais, que é aquela equação, né? Pressão, volume, vezes volume é igual número de mols vezes constante universal dos gases vezes a temperatura em Kelvin, tá? Ou seja, é uma equação que relaciona as variáveis de estado dos gases ideais. E é ela que vai ser a ferramenta que a gente vai utilizar para tratar alguns exemplos. Aqui tem 2 deles, tá? Então, nesse primeiro exercício é o seguinte: digamos que você tem um cilindro, né, um recipiente lá de laboratório, contendo 12 litros de oxigênio molecular, tá? E esse gás oxigênio molecular eu vou considerar como sendo um gás ideal. Então, vamos considerar que a densidade do gás contido nesse recipiente não é grande demais, ou seja, a densidade é baixa o suficiente, de forma que ele se comporta como um gás ideal, tá? Então, esses 12 litros de oxigênio molecular estão submetidos a 20 graus e submetidos a 15 atmosferas de pressão. Só de referência, né? Só para a gente ter esse número na nossa cabeça lá, já desde agora, uma atmosfera, não precisa saber de cor, tá, esse número, mas se a gente precisar utilizar em algum cálculo, uma atmosfera é 1,01 vezes 10 elevado a quinta newtons por metro quadrado, que é a unidade de pressão no sistema internacional. Tá legal? 1,01 vezes 10 a 5, ou aproximadamente 10 a 5 newtons por metro quadrado. Tá? Então você tem esse gás, oxigênio molecular, que está confinado naquele cilindro, ocupando um volume de 12 litros, temperatura de 20 graus Celsius e submetido a uma pressão de 15 atm. Aí eu vou lá no laboratório e vou modificar as variáveis de estado desse gás. Eu vou comprimir esse camarada, o volume passa de 12 para 8,5, a temperatura passa de 20 para 35, e utilizando a relação ou a equação de estado dos gases ideais, eu quero saber qual que é a pressão desse mesmo gás nessa situação, tá? A pressão final dele. Bom, então, estou tratando o oxigênio como um gás ideal, então PV é igual a nRT. Então, se PV é igual a nRT, pressão vezes volume dividido pela temperatura é igual ao número de mols vezes a constante dos gases. Tanto nesse experimento quanto nesse, né, ou seja, tanto nesse estado quanto nesse, o número de mols do gás é o mesmo. Então, estou considerando que o gás não está nem escapando e nem sendo adicionado. Então, o Nzinho é o mesmo. O R é sempre constante. Então, tanto nessa situação quanto nessa, o produto PV dividido por temperatura é sempre uma constante. E é isso que eu vou usar, então, para achar a pressão final. Se PV sobre T é igual a uma constante, então, pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial tem que ser igual à mesma coisa com os valores finais. Pressão final, que é o que eu quero descobrir, vezes o volume final sobre a temperatura final. Tá? Então, é simplesmente uma aplicação direta da equação de estado. Então, vamos ver. PV sobre T, nas condições iniciais, eu tenho pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial. Isso é igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final. Isso porque o número de mols do gás é fixo. E eu quero descobrir quanto que vale esse camarada. Né? Então eu vou isolar ele e passar as outras coisas para o lado esquerdo aqui, porque eu conheço as outras grandezas, né? As grandezas iniciais, o volume final e a temperatura final, eu já sei quanto que vale. Então fica muito simples. Então a pressão final do gás vai ser então temperatura final, eu vou passar para cá, está dividindo, passa multiplicando, né? Então eu vou ter T final dividido por T inicial. Então eu vou ter T final sobre o T inicial.
O volume final está multiplicando aqui, eu vou passar dividindo, então eu vou ter V inicial dividido por V final. Vezes o que sobrou lá, que é a pressão inicial. Então, pronto, essas coisas aqui, essas grandezas todas aqui eu conheço, né? A pressão inicial também, como é que fica? A pressão final, agora, substituindo os valores, como é que fica? A pressão final vai ser igual. Aqui, pessoal, só tem que tomar um cuidado com as unidades, tá? No caso das unidades de temperatura, porque elas estão dadas em Celsius. Temperatura inicial 20, a final 35. Então eu não posso colocar aqui 35 sobre 20 logo de cara, não. Está errado. Por quê? Porque a equação dos gases ideais exige que a temperatura seja dada em Kelvin. Então na hora de jogar aqui, eu tenho que converter de Celsius para Kelvin. Então como é que fica? T final sobre T inicial. Vai ficar convertendo para Kelvin. Temperatura final é 35. Como é que eu passo de Celsius para Kelvin? É só eu somar 273. Né? Então, 273 mais 35, a temperatura final convertida para Kelvin é 308 Kelvin. Vou deixar a unidade aqui só para ficar bem destacado. Né? Temperatura inicial em Kelvin é 20 Celsius, somado com 273, vai dar 293 Kelvin. Vezes a razão, volume inicial e volume final. Aqui você vê que os volumes estão em litros, né? O volume inicial é 12 e o final é 8,5. Aqui eu não preciso converter de litro para metro cúbico, porque se eu expressar essa razão ou em litros ou em metros cúbicos, as unidades vão cortar, né? E o fator de conversão, né, de litros para metro cúbico vai cortar também. Então, aqui sim, no caso dos volumes, não tem problema eu deixar em litros, porque simplesmente vai cortar as unidades. Para a temperatura eu precisei, porque essa equação aqui só é válida com o T em Kelvin. Tá? Então, o volume inicial sobre o final, o volume inicial é 12 litros. Dividido pelo volume final, que é 8,5. Essa é a razão entre os volumes. E a pressão inicial eu vou deixar em APM mesmo. É 15 APM. E aí, pessoal? Então, simplesmente usei a equação de estado, relacionando as grandezas iniciais e finais, né, para achar a pressão final. Tá? Fazendo aqui a contabilidade, deixa eu só conferir aqui, é 12 por 8,5, ok? 308 por 293 vezes 15. A resposta vai dar em APM também, né? Isso vai dar que a pressão final é 22 atmosferas. Beleza? Pode deixar em ATM mesmo, né? Porque a pressão inicial foi dada em ATM. Tá legal? Só para a gente ter uma noção, né, do que representa esse número, no caso da água, né, para a gente ter uma ideia da pressão, a cada 10 metros que você afunda na água, você aumenta uma atmosfera. Né? Então, 22 atmosferas seria a mesma coisa que você mergulhar em 10 metros multiplicado por 22. Né? Então, seria 2.200 metros. Tá legal? Então, é isso mesmo. Né? O fator é esse. A cada 10 metros, você aumenta uma atmosfera. Então, 22 atmosferas, você tem 2.200 metros de profundidade. Tá? É isso que representa essa pressão. Se eu quisesse converter para unidade do sistema internacional, é 22 vezes 10 elevado à quinta potência, newtons por metro quadrado. Beleza? Então, beleza. Fechou esse exemplo. Vamos partir para esse próximo aqui. Ó. Esse próximo já é um exercício que envolve
processos termodinâmicos, que é um assunto que a gente já tratou também no capítulo anterior. Tá? A gente falou de transformações adiabáticas, transformações isotérmicas, enfim. Aqui a gente vai aplicar aqueles conceitos, mas para um exemplo envolvendo gases ideais. Antes de passar para o exemplo em si, vamos só relembrar o que é um processo termodinâmico, né, pessoal? Olha só. É muito simples. O processo termodinâmico é simplesmente um conjunto de transformações que você aplica no seu sistema, no caso é um gás confinado, modificando as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura. Então, por exemplo, nesse dispositivo, que eu estou apelidando ele de cilindro de laboratório, o que é esse cilindro de laboratório? É um dispositivo que te permite variar essas três grandezas, ou modificar as variáveis de estado do gás. Então, você tem, né, essas paredes aqui, que elas oferecem um isolamento adiabático para impedir a troca de calor do gás com o ambiente externo do laboratório. Tá? O gás, ele só vai, vou considerar que ele só vai trocar energia com o reservatório térmico que está desenhado esquematicamente aqui embaixo. Né? Esse reservatório térmico, eu regulando aqui o valor, esse botãozinho aqui de temperatura, eu consigo fornecer energia para o gás, aquecer o gás, ou retirar a energia do gás para que ele seja resfriado. Tá? Então aqui eu, regulando esse botãozinho de temperatura do reservatório térmico, eu consigo modificar então a temperatura do gás, ou seja, trocando calor com ele, modificando a posição desse pistão, eu estou variando o volume do gás e adicionando ou retirando pesos, esses pezinhos aqui de cima que comprimem o gás, eu estou modificando a pressão sobre ele. Tá? Então, eu regulo a pressão através dos pesos. Esse pistão móvel, esse êmbolo, me permite variar o volume e esse reservatório térmico me permite variar a temperatura do gás. A princípio, eu também posso modificar o número de mols. Né? Basta eu abrir aqui um escapamento aqui e permitir que parte desse gás saia do recipiente ou injetar gás nele. Então, a princípio, eu também posso modificar o número de mols desse sistema. Mas a grande maioria dos problemas, praticamente todos que a gente vai resolver, o número de mols é fixo. Então, tipicamente, a gente só vai variar pressão, volume e temperatura, tá? Através de um dispositivo desse tipo. Então, o que é uma transformação termodinâmica? É um conjunto de mudanças dessas três variáveis, levando o gás de um estado inicial até um estado final. Né? Então, você tem pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. Aplicando uma série de transformações, você passa o gás para um estado de pré-final, temperatura final e volume final. Né? Então, essa passagem é um processo termodinâmico. Tá? E outra coisa também, um detalhe importante, né? A gente não vai estudar qualquer transformação termodinâmica, a gente vai estudar o caso mais simples, que são transformações termodinâmicas onde o sistema está em equilíbrio o tempo todo. O que significa um sistema desse tipo? Está em equilíbrio. Significa que eu tenho um único valor de pressão e um único valor de temperatura bem definidos que caracterizam o gás. Então, um processo desse tipo aqui, uma transformação desse tipo, ela é feita, dentro dos exemplos que a gente vai tratar, ela é feita de forma suficientemente lenta para que a pressão em qualquer ponto do gás seja isotrópica, né, seja a mesma, e a temperatura seja a mesma. Isso o tempo todo. Tá? Eu já comentei isso com vocês, né, nas nossas aulas presenciais. Se eu fizer essa mudança de uma forma rápida, eu perco o controle sobre o sistema e eu já não tenho mais um estado de equilíbrio. Porque, por exemplo, digamos que eu chego aqui e eu retiro de uma vez todos esses pezinhos que estão aqui de cima do pistão. O que vai acontecer? Esse gás ele vai expandir muito rápido. Se ele expande muito rapidamente, eu vou gerar turbulência dentro desse gás. Então, se eu vou gerar turbulência, a pressão do gás aqui em cima é diferente da pressão aqui no meio e é diferente da pressão aqui embaixo. E eu não quero isso. Eu quero um único valor de pressão que caracterize todo o meu sistema, em todos os instantes do experimento. Tá? Mesma coisa para a temperatura. Digamos que eu chego aqui nesse botãozinho de temperatura e aumento ele de uma vez. Então eu transfiro uma quantidade muito grande de energia
na forma de calor, né, de uma vez para o gás. Qual que é o problema disso? Se eu fizer isso, a parte de baixo, essa camada mais de baixo aqui do gás, que está em contato com o reservatório térmico, ela vai ser aquecido mais rapidamente do que a camada de gás que está aqui em cima. Qual que é o resultado disso? Eu vou ter correntes de convecção dentro do meu gás. Então a temperatura aqui embaixo vai ser diferente da temperatura no meio e vai ser diferente da temperatura lá em cima. E eu não quero isso. Eu quero um único valor de temperatura caracterizando todo o gás em todos os instantes desse processo termodinâmico. E como que eu consigo garantir isso? Fazendo um processo lento, variando lentamente a pressão, o volume e a temperatura, tá? Ao longo de todo o processo. Então aqui, por exemplo, nessa situação eu tenho dois processos termodinâmicos desse tipo, com o sistema em equilíbrio. É um gás ideal que inicialmente ele está no estado A, tem lá um certo valor de pressão, um certo valor de volume e de temperatura, né? Esse gás, ele sofre uma expansão isotérmica, tá? Então, eu estou fazendo uma transformação termodinâmica, ou estou aplicando um processo termodinâmico isotérmico, mantendo o tempo todo a temperatura do gás a 0 graus, 0 graus Celsius. Né? 0 graus Celsius são 273 Kelvin. Então, o processo AB é um processo isotérmico, tá legal? E o processo BC é um processo isovolumétrico. Então, a temperatura do gás, inicialmente ela é 0 graus, né? Ela vai manter 0 graus ao longo de toda essa transformação, e depois a temperatura passa de 0 graus, que é essa isotérmica aqui, até 273 graus Celsius. Tá? Então, aqui ao longo de toda essa transformação, a temperatura é 0. De B para C, a temperatura passa de 0 para 273 graus Celsius. Tá? E aqui embaixo, nesse ponto B, a pressão do gás é 1 atmosfera. E o problema pergunta para a gente qual que é a pressão do gás no ponto C. Tá? Então a pergunta é, pressão no ponto C é igual a quanto? Beleza? Outro detalhe aqui também, pessoal, olha só. Eu estou afirmando para vocês que essa curva é uma curva isotérmica, né? Ou é uma linha isotérmica. Tá? Por que ela tem essa forma, né? essa cara? Parece uma hipérbole, né? E na verdade é uma hipérbole. Por que ela tem exatamente esse formato e não outro formato qualquer? Dá para a gente entender isso batendo o olho na equação de estado dos gases ideais. Olha só, antes da gente resolver o problema, por que essa linha tem a forma de uma hipérbole? Ué, pressão vezes volume é igual a nRT. Beleza? O número de mols está fixo, o R é sempre constante, e a temperatura está fixa ao longo dessa transformação. Então, se PV é igual a nRT, a pressão é nRT, que é uma constante, né? Essa aqui é uma constante, dividido pelo volume. Então, numa transformação isotérmica, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Então, dobrando o volume, a pressão diminui pela metade. Triplicando o volume, a pressão diminui por 1/3. E por aí vai. A forma geométrica, né, que descreve essa relação matemática do tipo 1 sobre volume, né, pressão é igual a uma constante, vezes 1 sobre volume, é justamente uma hipérbole. Então, por isso que ela tem essa cara. Maior volume significa menor pressão. E vice-versa, né? Menor volume significa maior pressão. Tá? Então, essa curva aqui é chamada de hipérbole. Então, tá. Feito isso, como que a gente pode achar a pressão no ponto C? Ué, gente, olha só. Uma estratégia para eu fazer é o seguinte. Vamos relacionar esses dois pontos aqui fazendo uma estratégia parecida com o que eu fiz no exercício anterior. Tá? Vamos pegar aqui a transformação BC, ou processo BC. Tá? Então, o número de mols está fixo e o R é fixo. Então, pressão vezes volume sobre temperatura, em qualquer parte dessa transformação, vai dar sempre o mesmo valor.
Então, em particular, a pressão inicial no ponto B vezes o volume inicial, né, no ponto B, sobre a temperatura no ponto B, isso tem que ser igual aos mesmos valores, só que avaliados no ponto C. Então, isso é igual a pressão no ponto C, que é o que eu quero achar, né? Essa aqui que é a minha pergunta. Pressão no ponto C vezes o volume no ponto C sobre temperatura no ponto C. Lembrando que as temperaturas têm que ser convertidas para Kelvin. Tá? Aqui elas estão em Celsius. Tá? Então eu quero saber esse cara aqui. As outras coisas, olha só. A pressão no ponto B eu conheço, que é 1. Temperatura no ponto D eu também conheço, porque esse ponto B aqui, ó, não é o ponto final da minha isotérmica. Então, qual que é a temperatura no ponto B aqui? Ó? É a mesma temperatura de todos esses pontos aqui, ó, que é 0 graus Celsius. Tá? Ah, ok, o volume no ponto B eu não conheço, o exercício não me deu. Mas o volume em B é igual ao volume em C. Então, vai cortar aqui, né? Esse cara aqui, ó, o volume em B eu não conheço, mas eu não vou precisar dele. É igual a volume em B é igual ao volume em C. Né? Então, simplesmente a pressão no ponto C, pressão no ponto C, vai ser então a razão entre as temperaturas, né? A temperatura está dividindo, passa multiplicando para cá, então vai ser temperatura em C dividido pela temperatura em B vezes a pressão no ponto B, que é o que eu conheço, né? Pressão no ponto B. Então isso é igual. A temperatura no ponto C é 273 Celsius. Como é que eu passo de Celsius para Kelvin? Eu adiciono 273, né? Então a temperatura no ponto C vai ser 273 Celsius somado com 273 para converter para Kelvin. Dividido pela temperatura no ponto B, temperatura no ponto B é a temperatura da isotérmica, que é 0 graus Celsius. E 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin. Vezes a pressão no ponto B, que é 1 atmosfera. Então vai ficar fácil, né? Então a pressão no ponto C vai ficar 2 atm. 2 atm. Duas atmosferas. Ou seja, é o dobro da pressão no ponto B. Beleza? Então tá, gente. Esses aqui foram esses dois exemplos, né, de aplicando gases ideais. Já na sequência, tá, no vídeo 4, a gente vai continuar com a matéria. Tá? A gente vai construir um modelo, ainda falando de gases ideais, né, que é o que a gente vai tratar nesse capítulo todo. A gente vai construir um modelo mecânico que vai relacionar a pressão de um gás ideal com a velocidade média das partículas do gás, que é aquilo que eu falei no vídeo anterior, que é o espírito da teoria cinética dos gases, né? Relacionar variáveis macroscópicas com parâmetros médios microscópicos. Tá legal? Então a gente faz isso no próximo vídeo.